que tá com o movimento. E a nossa turma quando junta é nós que tá com o movimento. E a nossa... Essas políticas afirmativas, a gente falou muito do negócio de negro, de preto, mas na verdade também as políticas afirmativas incluem homossexuais, né? Como você vê essa questão nessa mesma ótica da questão do negro, do preto? Eu acho que tem uma questão que a gente tem determinados segmentos da sociedade que não estão incluídos em políticas públicas específicas, né? Então, portanto, que estão tendo seus direitos desrespeitados. Quando a gente fala de uma população como a LGBTQIA+, e a gente tem bibliografia científica comprovando, né, que entre essa população há mais mortes decorrentes da sua orientação sexual, por exemplo, do que uma população heteronormativa, que a gente chama na academia, né, que performa uma heteronormatividade, né, ou seja, tem um posicionamento hegemônico. Então a gente, como representantes de trabalhadores, a gente vai olhar para recortes. O recorte de classe, por exemplo, é um recorte muito importante para a gente. Pobreza. Os mais pobres precisam de mais políticas públicas. Mas, né? entendi. Isso não significa que eu estou privilegiando. O que existe hoje no município é o privilégio, a política do privilégio, clientelismo. É a política do balcão. Eu chego com o meu projeto, sou amigo do rei, eu tenho meu projeto sendo executado. Né? O que a gente quer é transparência e sim, existe um interesse por parte da gestão atual do Conselho de Cultura de trazer para a esfera do direito diversos segmentos da população. Então, os pobres, os pardos, os pretos, os LGBTQIA+, então, a população trans, né? Como que a gente conhece população trans? Eu fiz um projeto aqui no Sesc de São Carlos que era de teatro para travestis, lá da Getúlio. Sabe qual foi a minha maior dificuldade? Elas não podem sair às 8 da noite. As meninas que trabalham lá na Getúlio Vargas, né? Elas são trabalhadoras, profissionais do sexo. Você fala, só para o pessoal entender o que você está falando. Sim, elas são travestis. E elas não poderiam sair 8 horas da noite, que é a hora que tem um espetáculo no Sesc de teatro. Elas não podem? Elas não podem, porque elas são hostilizadas quando tá, né, no começo da noite. Será que é justo com essa população? Com essas pessoas? Elas são seres humanos, podiam ser nossas irmãs, nossas filhas, nossas, né? Elas têm um direito, que é um direito de acesso constitucional, de acesso à cultura, violado. Então cabe também, né, a quem representa a ação cultural de uma cidade olhar para essa população. Esse recorte. Sem dúvida, assim. Agora, a gente está tão distante de uma política transparente na cidade que chegar nesse recorte vai ser longe. Certamente não será na nossa gestão que a gente vai conseguir, porque na nossa gestão a gente não conseguiu nem a reposição do Fundo Municipal de Cultura. Não. E sem dinheiro a gente não consegue fazer projeto, né? Sim. Agora, por outro lado, é uma pergunta que o pessoal costuma fazer, inclusive pessoas da prefeitura, né? De outros departamentos, enfim, que vocês, esse conselho, tentar colocar a palavra mais específica para não dar um... Né? Fizeram tanto o auê, como se diz no Uruguai, né? Fizeram tanto o auê, tanta movimentação com esse conselho, e agora ele está meio que parado e meio desarticulado. Até onde isso procede, você poderia explicar para o pessoal? Porque agora você parou e eles estão indo atrás. O que a gente chama de auê é o desconhecimento, né, das pessoas de como é o processo democrático. O processo democrático é buscar, na maioria, no anseio da maioria, a política. Então, o que a gente fez foram 2 audiências públicas na Câmara Municipal para a retomada do Conselho.
A presidência da Câmara, na época, pediu 4 meses para realizar uma Conferência Municipal de Cultura, que é um evento de um dia. Quem trabalha com cultura realiza isso. Se amanhã a gente falar, vamos fazer um show no sábado, a gente consegue fazer o show. Quem Por que era quê? o vereador do presidente? Era o Roselei, né, sério? Roselei Françoso. Eles pediram 4 meses, ok. Chegou no final dos 4 meses, uma semana antes, coube a nós dizer, olha, não tem data da Conferência Municipal ainda. Então não são vocês que estão com certo marasmo, como se cogita. É a própria prefeitura, Eu o acho que executivo. existe um desgaste que não é privilégio só da nossa, né, classe, mas tem um desgaste político, né? Porque a gente dá a nossa cara ali o tempo todo e a gente é pessoa física e a gente está trabalhando com mafioso, né? Com gente que está ocupando o poder público, o poder executivo, mas que a gente sabe quais são como que é a metodologia ali. Então não foi uma nem 2 vezes que a gente foi ameaçado. Se eu falo isso é porque eu também já falei publicamente isso em outros momentos, né? Sim. Então, eu acho que a gente deveria estar fazendo mais o papel de fiscalização, inclusive levando denúncia, né? A gente tem, por exemplo, um recurso de 470 mil que passou pela Câmara, que vai direitinho para a escola do Robertinho Mori. Escola de música. O maestro João Sepp. A gente pede o parecer dos pareceristas que avaliaram. Não tem a folha, gente. A folha do parecer dos pareceristas não tem. Como é que a gente sabe disso? Que a gente pega o telefone e liga pro parecerista e fala, você assinou isso aqui? Não, a gente não foi favorável. A gente não foi favorável. A gente fez essa denúncia na Câmara. Quem tem o poder de investigar, de abrir uma CPI, nesse caso? Quem? Câmara Municipal. Câmara Municipal fez o quê? Vista grossa. E a gente tem uma vereadora do nosso lado. Uma. Quem é? Raquel, auxiliadora. Raquel, auxiliadora do PT. Do PT. Exatamente. Ela foi a única vereadora que manteve-se, né, do nosso lado durante todo esse período. E o Djalma, todos os requerimentos que a gente solicitava ia pela Raquel. Mas o Então Djalma ela não era comprou. opção? Pois a gente não teve esse apoio, né? O Djalma? Por exemplo, nesse caso específico, o Djalma votou junto com o Robertinho Moro, que é conhecido na cidade, né? O maestro da cidade. Então a gente tá mexendo no vesteiro, a gente sabe que a gente não tá mexendo em coisa pequena, só que a gente não tem poder de investigação. Quem tem? MP, Câmara Municipal. Eles estão querendo fazer isso? Qual que é o custo político para eles? Alto. Bom, só lembrando que as pessoas que a gente citou aqui, que ela citou e que eu enfatizei, têm, obviamente, o direito a dar, se assim quiserem, respostas sobre as citações feitas. O programa nós está aberto para todo mundo dar as respostas que acharem pertinentes, só deixando claro. Claro, com certeza. Fico muito à vontade de falar isso, né? Não é de maneira leviana, né? Mas é com bastante profundidade, consistência e conhecimento, né? Que eu tô falando. Sim. Então, agora tem mais uma pergunta aqui, né? Sobre o que difere a lei... Essa daqui é a terceira, mas o pessoal tem muita gente que não sabe também. O que difere a lei Aldir Blanc, que é uma lei meio emergencial, da lei Paulo Gustavo? O que virou essa lei Paulo Gustavo? Para o pessoal que está esperando, que é um cantor, dono de alguma... que preside alguma entidade, não existe dono, né? Enfim, o que se pode dizer sobre isso? Eu acho que a Lei Aldir Blanc foi uma lei de emergência cultural que foi muito negociada, né, pela Jandira, que foi uma grande... Jandira? Jandira Fegali, né? Lá no federal. Isso. Então, essa lei é uma lei de âmbito federal, né? O recurso vem direto da União. O Bill poderia explicar para a gente também de uma forma mais... de um outro campo, de uma outra ótica. Eu acho que seria bem importante, inclusive, ouvir do poder público, porque houve municípios que teve o interesse de devolver o recurso. Ibaté, por exemplo, aí eu posso falar pessoalmente, eu fui contratada em Ibaté para fazer a gestão do recurso lá para distribuição, porque Ibaté não tinha esse interesse de fazer, não tem classe artística aqui, a gente acha que não tem muitos trabalhadores da cultura aqui. E aí eu Mas tem?
nossa, a gente conseguiu distribuir o recurso lá e não era pouco, né, para a população da cidade, e foi excelente a repercussão, inclusive o aproveitamento político, né, que se teve, né, municipal, porque nunca tinha tido tanto recurso indo direto para a cultura. E aqui, o que a gente vê, né, a Lei Aldir Blanc, ela teve foi esse bolo que foi fatiado em fatias pequenininhas, mas que chegou em trabalhadores. A gente teve desde os trabalhadores que trabalham na segmentos da cultura popular, da congada, gente que foi muito prejudicada porque não estava tendo evento, né, em 2020, 2021. E a Lei Paulo Gustavo, ela vem para ser uma injeção também de recursos na área, porém ela tem uma ênfase no audiovisual. Então, aquilo que vai ser de produção de conteúdo, de audiovisual, cinema, documentários, ficção, vai ser muito direcionado. E em São Carlos a gente tem uma organização dos trabalhadores do audiovisual, né, ligados ao movimento de cinema da cidade, que estão já muito articulados. A gente acha que a lei vai sair no meio do primeiro semestre de 2023, né? Ela só vai ser sancionada porque com esse governo que está... Que governo? O atual, né, presidente, ele fez vista grossa para a lei. Mas agora está numa situação né? diferente. Agora, teoricamente, não é mais o Bolsonaro. Não, vai começar o governo de transição, né? Está tendo todo um objeto da nossa entrevista, mas não depende só do... É só do governo federal, porque agora é sancionar a lei. Não. Sancionou a lei, vai repasse para os municípios operacionalizam, né? Então, mas aí tá, por isso que a gente vai perguntar para o Bill, que vai estar aqui com a gente, que vai explicar melhor como isso acontece. Mas aí para depois operacionalizar é bastante complicado também, inclusive na parte da advocatícia. A cidade de São Carlos teve uma época que dizia que não estava preparada para tal, por isso que eu vou chamar o Bill para conversar aqui, né, para explicar essas questões, porque não adianta vir a verba do governo federal e esse dado não se adequar a essa operacionalização. E como na ótica... Nossa, se São Carlos não estiver preparada, imagina, né? Que cidade que vai estar. A gente tem uma cidade... da cultura e da tecnologia, né? Mas enfim. E como que você, na ótica do seu departamento, como você explica isso para a população aí, que é músico, o que você pode falar dessa lei da Paulo Gustavo? Se junte com os seus parceiros, venha para o fórum, né, Cultura na Pauta, é uma instância representativa, as reuniões são abertas. O Fórum Cultura na Pauta está convidando as pessoas para entrar? Estou convidando as pessoas para entrar, é um segmento, esse sim, autônomo, livre, pode divulgar. WhatsApp? Pode divulgar o Instagram. Bom, agora suspeito. Não, é o Cultura na Pauta. Perfil no Instagram, onde a gente alimenta com notícias que dizem respeito aos trabalhadores da cultura. Juntos a gente chega mais, né? Se quiser ir rápido, a gente vai sozinho, mas se quiser ir longe, a gente tem que ir junto. E aqui é isso, né? O que a gente quer para São Carlos é uma política transparente, né? Com responsabilidade no uso do recurso e que chegue longe, né? A gente quer ser vanguarda. Então, Ana, mas o que acontece você está falando que os próximos passos vocês precisam do recurso só. A gente precisa de uma série de respostas que a gente já fez, né, ao Poder Executivo e que não obteve. Eu não sei se vocês sabem, mas o próprio secretário de Cultura mudou agora, né? Quem que é o secretário de Cultura? Agora é o Thiago. Eu ouvi dizer, aliás eu sei, Thiago... Que ele era o antigo... Thiago de? Ele é um árbitro... Eu não estou lembrando o sobrenome dele. Thiago do quê? Mas ele trabalhava na FESC, é uma pessoa importante, foi assessor do Edson, enfim. Mas quem manda na cultura é o Caruana. Então a gente já sabe disso, né? O Thiago foi empossado e até hoje ele não chamou uma reunião com o Conselho de Cultura. Sim. E nas nossas reuniões, que são reuniões obrigatórias, saem no Diário Oficial do município, pergunta se os funcionários da prefeitura comparecem. Só comparece o profissional que é do lugar, que a gente faz questão de ocupar o espaço público, então a gente fez no Museu de Ciência, o Paulo, que é um representante
do governo no conselho Paulo? participa. Que Paulo Paulo? Milanês. Ah, A gente fez no Paço Municipal, o secretário na época, o Leandro Severo, participou. Mas é isso. Só participa quem abre a sala. Né? sim. E a gente precisa de seriedade, né? A gente tá falando de recurso público, né? A gente precisava de mais seriedade. Mas, Então não tem critério. Isso eu acho que isso é importante frisar, né? Assim, pro público de vocês o critério não é transparente. Não tem nenhum lugar dizendo assim, olha, a gente vai contratar uma banda que seja formada por 5 músicos, que toque tal e tal gênero. Apresente propostas. Não existe esse tipo de chamamento. então é bom deixar bem claro aqui. E também você pode fazer workshops, incentivos, que vai ter, isso depende primeiro de liberar a verba, senão não adianta ficar falando sobre isso. Exatamente, Viu, às vezes diga-me com quem andas, eu direi quem és, né? Brincadeiras à parte, cultura e cultura, a Comissão de Cultura, Conselho, na verdade, o Conselho de Cultura e os convênios andam juntos? Eles não andam juntos porque eles têm atribuições completamente distintas, né? Como eu falei, o Conselho de Cultura é um órgão fiscalizador da política cultural que deveria ser executada pelo Poder Executivo. O Departamento de Convênios é um órgão de operacionalização ligado à Prefeitura Municipal. Né? Mas não tem essa ponte, assim? Nunca teve. Nunca tá. teve. Eu acho que é isso aí mesmo. Tem uma perguntinha interessante aqui, que faça as considerações finais do pessoal que assiste, manda um recado para a população que assiste o nosso programa, que assiste o programa da nós. Eu acho que pensar em cultura e achar que cultura não tem valor é desconhecer o que é de fato cultura, né? A gente teve uma pandemia que a gente estava dentro de casa e todo mundo consumiu filme, música, né? E foi possível acessar bens culturais porque havia uma massa de trabalhadores que produziram esses bens culturais. Então, investir na cultura é reconhecer esses tantos de saberes e privilegiar, né, esse segmento. Então, eu gostaria de deixar assim como consideração final que não tem jeito, uma vez que a gente nasce, a gente já é produtor e consumidor de cultura, mesmo que a gente não saiba, né? A gente já é. A criança pequenininha, né, que canta uma cantiga de roda na escola, ela está sendo reprodutora, ela pode ser reprodutora ou ela pode ser produtor de cultura. A gente quer privilegiar cada vez mais produtores de cultura. E por isso a gente se põe a serviço, né, de um bem social e num órgão representativo como o Conselho de Cultura. Então é isso, muito obrigada. Sim, Ana, agora só pega o seu celular, o pessoal que está assistindo aqui, abre os emoticons e manda pra gente, seleciona um emoticon aqui do que você achou da entrevista, o que você acha do programa É Nóis. Pode mandar o que for, pode mandar choro, pode mandar riso, pode mandar kkk, manda um emoticon pra gente aí do que você achou do programa É Nóis. Eu acho que é muito importante, pode ser um sorriso. Um sorriso é carinho da nossa camiseta, então é isso aí. Ana, muito obrigado pela participação e é nóis. É nóis.